Hoje eu gostaria de recomendar a leitura da biografia Dirceu, de Otávio Cabral, do Grupo Veja. O livro está muito bem escrito, realmente é o relato de um jornalista o mais isento possível, apesar da surpresa que alguns podem ter com isso, né, dado que vem da Veja. Eu mesmo, antes de pegar o livro para ler, imaginava que fosse ter um ataque muito mais direto, enviesado e difamando até mesmo esse que é visto como um grande crápula aí por muitos, né? Muitos que estão mais atentos aos acontecimentos e aos fatos, em vez de ter por ideologia ou interesses escusos, um viés pró-PT e pró-Dirceu. Então eu mesmo esperava um livro mais virulento e com ataques mais duros até contra essa figura aqui, que foi uma das grandes responsáveis aí pela tentativa de solapar, de usurpar a nossa república, né, com o mensalão e tantas outras coisas. Mas é um relato bem neutro, o mais neutro possível que um jornalista poderia ter, e até porque eu acho que não precisa muito de viés, né? Você relatar os fatos da forma que o Otávio Cabral relatou vai acabar fazendo com que saia desses fatos todos a figura que é José Dirceu, né? E isso não pode ser uma coisa muito louvável. Então, o que emerge da leitura é uma figura realmente com uma ambição desmedida pelo poder, né? Coloca tudo abaixo desse objetivo, né? Realmente se considerava um soldado de sua causa, né? E um dos ícones aí da máxima tão abraçada por gente de esquerda e por socialistas, de que os fins vistos como nobres por eles justificam quaisquer meios, né, por mais nefastos que sejam. Então, realmente, o Dirceu foi a sua vida inteira uma pessoa que colocou essa ambição acima de tudo, né, acima da família, dos amigos, das mulheres, e um capítulo à parte em sua biografia esse relacionamento com as mulheres, né, também paralelo à sua ambição política, caminhou junto muitas vezes e fazia qualquer coisa também, colocando isso acima de outras coisas e muitas vezes passando por cima de sentimentos, de qualquer tipo de integridade ou de relacionamento íntegro e fiel. Mas outra parte interessante do livro, então, que surge também, nada muito novo, né, para quem acompanha com uma certa atenção aí nos últimos anos o desenrolar das coisas, mas o que surge também na leitura de forma bem interessante é esse relacionamento tenso, ambíguo com o próprio Lula, né? Quer dizer, Dirceu e Lula ali, essa dupla tão relevante para o PT e para o próprio projeto de poder que estamos aí há quase 12 anos vendo, né, o resultado no Brasil. Sempre tiveram, então, os dois um relacionamento meio tenso, meio ambíguo, porque Lula, por um lado, é o dono do carisma, é o dono dos votos nas urnas, né, dos milhões de votos nas urnas, e tem noção desse poder que ele exerce. Mas, por outro lado, Dirceu é o cara que mete a mão na massa, é o burocrata poderoso que controla a máquina, né? Controlava a máquina petista e ainda controla boa parte, e controlava a máquina do próprio Estado, nessa dupla, né? Então esse relacionamento sempre foi muito complicado, a ponto de chegar perto da ruptura em alguns momentos, apesar do que isso não parece mais provável, porque qualquer tipo de ruptura mais séria faria com que ambos afundassem, né? Tamanha quantidade de fatos de podridão que um conhece do outro. Então um acaba sendo refém do outro muitas vezes. Em alguns momentos esse acordo tácito chegou perto de um rompimento, mas, como eu disse, eu acho que não era nunca o cenário mais provável, né? O Lula chegou a não vir publicamente a defesa de Dirceu, quando o Dirceu estava em sua fase mais negra de ser execrado publicamente por todos, no julgamento do mensalão e tudo mais. E, por outro lado, Dirceu chegou a fazer algumas ameaças a amigos próximos, não tão veladas assim, de que, primeiro, tinha mais poder do que Lula sobre a máquina partidária ou do próprio PT, e segundo, que Lula confiava demais em seu silêncio, né, e que se ele quisesse fazer Lula afundar junto com ele, seria muito fácil. Então, esse tipo de acordo entre os dois
parecido, quando você vai lendo o livro, né, a coisas que você vê em livros sobre a máfia e coisas do tipo, não muito diferentes. Né. Eu recomendo a todos a leitura, acho que é um relato corajoso, não por ser um ataque infundado ou não a uma figura poderosa, o que não é o caso, mas por ser o relato biográfico fiel de uma figura muito poderosa e que costuma reagir, né, de forma não muito saudável a esse tipo de relato. Então é um ato de coragem, eu parabenizo o Otávio Cabral, parabenizo acima de tudo a editora Record, me dá muito orgulho de ser agora membro dessa editora, meu próximo livro será lançado esse ano por essa editora, inclusive pela edição de Carlos Andreasa, que é também o editor desse livro, que bancou com um ato de coragem esse lançamento. Então muito me orgulha fazer parte disso, e acho que todos deveriam comprar e ler o livro, porque não deixa de ser um relato muito importante sobre a história da política nos últimos anos, nas últimas décadas, desde os movimentos estudantis, passando pelo regime militar, passando pelo que eles, do lado de lá, tentaram fazer com o país nessa época. Né? Não há hora alguma citações em defesa da democracia, de um regime livre, nada disso. Né? Isso fica claro, todo mundo já deveria saber disso, mas fica claro uma vez mais com esse livro. Era um projeto de poder comunista, o Dirceu sempre esteve próximo desses piores nomes, piores quadros que defenderam então a tal ditadura do proletariado no Brasil, pegaram em armas em prol disso, e você, quando estuda a vida de Dirceu, você está estudando uma figura muito importante de um momento muito conturbado do Brasil, o qual o próprio Roberto Campos definiu como uma triste época onde a escolha acabava se resumindo a anos de chumbo ou rios de sangue. Dirceu estava do lado de lá tentando fazer com que o Brasil vivesse rios de sangue para poder impor sua utopia, poder impor seu sonho comunista, onde ele, obviamente, seria o detentor de todo o poder. Né? Pessoas com tanta ambição assim pelo poder, que costumam embalar essa sede, né, insaciável pelo poder, com bandeiras mais nobres, em defesa do povo, em defesa da justiça social, em defesa dos pobres e coisas do tipo, são as pessoas menos aptas a exercerem poder de fato, o que ficou mais do que evidente com a trajetória de Dirceu pelo poder. Então, o grande alerta que eu acho que deveria sair desse tipo de leitura é: sempre desconfie daquelas pessoas que pregam tanto em nome de todos ou do bem geral e bandeiras populistas, sensacionalistas, e acabam demonstrando, então, serem as pessoas mais dispostas a qualquer tipo de meio para chegar ao poder e lá permanecer. Leiam Dirceu, a biografia de Otávio Cabral.